Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou o momento da poderosa ministração da palavra de Deus. Eu quero o máximo da sua atenção, foco total aí na tela, para que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Nós estamos falando, começamos a falar na semana retrasada do que fazer depois da quarentena. Estamos usando como base o texto que refere-se, ao dilúvio, onde Noé teve a sua quarentena dentro da arca. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. E depois que a chuva parou, depois de um tempo, para que a água baixasse sobre a terra, Noé recebe a direção de Deus para sair da arca. E é a partir desse momento que nós estamos pensando, que nós estamos aprofundando, fazendo um paralelo da quarentena que nós vivemos, ou ainda estamos vivendo, mas na verdade já estamos retornando às nossas atividades, é claro que com muitas restrições, mas já estamos saindo para um novo tempo, para uma nova fase, e o desejo do nosso coração é que essa fase seja a melhor fase da nossa vida. E à luz desse texto, nós estamos extraindo princípios preciosos para aplicarmos na nossa vida e sermos tremendamente abençoados por Deus. Amém? Então, o título da nossa série é O que fazer depois da quarentena, e o título da mensagem de hoje é Construa altares para o Senhor. Então, o título da mensagem de hoje é Construa altares para o Senhor. Nós vimos na semana retrasada que Noé, ele tinha uma necessidade ainda maior de fluir ainda mais na presença de Deus, porque Deus havia acabado com tudo e estaria recomeçando através da vida de Noé e da sua família. Um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E Noé ia precisar fluir muito na presença de Deus. E nós aprofundamos nessa unção, nós mergulhamos e extraímos e fomos assim tremendamente abençoados por Deus através da mensagem da semana retrasada. E hoje nós vamos usar como base os versos 20 e 21 do capítulo 8, que diz assim a palavra de Deus: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Fala comigo, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Querido, quando Noé ele recebe a direção de Deus, através daquela pomba que traz a folha de oliveira, e Noé entendeu que era o momento de sair da arca, uma das primeiras coisas que Noé faz ao sair desse período de quarentena, ao sair da arca, o texto diz que ele constrói um altar para o Senhor. Ele constrói um altar e oferece um sacrifício com animais puros, ou seja, aquilo que ele tinha de melhor, ele oferece a Deus em forma de gratidão, em forma de louvor, em forma de honrar ao Senhor por tudo aquilo que havia acontecido, que estava acontecendo. Noé entendia
que era necessário expressar gratidão a Deus. E o texto fala que ele constrói um altar. Os altares na Bíblia apontam principalmente para oferta, sacrifícios e honra. Os altares também eram edificados como marco em função de algo, de um acontecimento histórico. Era edificado um altar para marcar aquele momento. Altar também aponta para comunhão e intimidade com Deus. Então nós vemos ao longo de toda a Bíblia, na verdade, ao longo do Velho Testamento, muitos altares sendo edificados para honrar, para ofertar, para expressar gratidão, para adorar a Deus, para desenvolver comunhão e profundidade no relacionamento com Deus. E a partir dessa introdução, eu quero meditar com você em alguns altares que foram construídos no Velho Testamento, assim como os significados desses altares, que eu e você precisamos entender, considerar e vivenciar. Amém? O primeiro altar que eu quero falar com você nessa mensagem é o altar da oferta e sacrifício. Eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Gênesis 22, a partir do verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Queridos, esse, na verdade, é um dos textos mais fortes da palavra de Deus, aonde Deus, ele coloca Abraão à prova. E você percebe que não é qualquer prova. Deus leva Abraão ao extremo. Deus pede aquilo que ele tinha de mais precioso. Deus pede para Abraão ofertar
para Abraão entregar aquilo que ele tinha de mais precioso. Por isso eu quero pensar com você e denominar esse altar como o altar da oferta e do sacrifício. Deus leva Abraão à prova para testá-lo até onde ele estava disposto a obedecer a Deus naquilo que Deus estava ordenando que ele fizesse. E o que é muito lindo nisso tudo é que Abraão, ele é aprovado nessa prova. O texto fala que quando ele chega no lugar indicado, quando ele chega no lugar que Deus havia determinado, ele constrói um altar. Isso aqui é muito forte, querido. Ele constrói um altar, ele arruma a lenha, ele põe o seu filho sobre a lenha, e Abraão de fato estava disposto a ofertar o seu filho ao Senhor, porque Abraão confiava no Deus que ele servia, e Abraão, não, embora com o coração talvez doído, mas ele estava disposto a ir até o final. Abraão deposita toda a sua fé e confiança no Deus que ele servia. E é importante nós entendermos que quando confiamos, quando obedecemos, quando construímos um altar para o Senhor, Ele mesmo providencia o cordeiro. Ele mesmo providencia os recursos. Percebe? Quando eu estou disposto a ofertar ao Senhor, quando eu estou disposto a abrir mão daquilo que me custa para o Senhor, Ele mesmo vai providenciar os recursos que eu preciso. A Bíblia vai dizer que é entregando, é dando que nós recebemos. E nesse contexto, Deus prova a fé de Abraão. E Abraão, ele é aprovado nessa prova. Ele confia em Deus, ele constrói um altar, e quando ele prepara todo o momento, e ele estende a mão, e ele vai sacrificar o seu filho, um anjo grita do céu: Abraão, Abraão, não faça isso. E o próprio Senhor providenciou o cordeiro. Querido, esse cordeiro aponta para o Novo Testamento. Esse cordeiro, ele aponta para Jesus. E nós vamos ver mais à frente isso. Mas o que eu quero pensar com você nesse primeiro altar, o altar da oferta e do sacrifício, eu quero deixar duas perguntas para nós meditarmos e sermos ministrados no nosso coração. Até onde temos fé? Ou melhor, até onde temos tido fé para ofertar ao Senhor? Até onde estamos dispostos a oferecer sacrifícios ao Senhor? É claro que não mais nesse contexto como no Velho Testamento, mas até onde estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Nós vemos no exemplo de Abraão que ele estava disposto a ir até o final, porque ele confiava em Deus, e ele sabia que Deus ia providenciar algo sobrenatural de alguma forma, como aconteceu. Querido, estamos vivendo dias difíceis depois dessa quarentena. Durante essa pandemia que ainda é real no nosso meio. E nós precisamos entender que Deus tem trabalhado nesses dias, Deus tem trabalhado nesse tempo, Deus tem nos moldado nesse tempo, para que possamos não ter mais uma vida egocêntrica, mas sim entender a necessidade e a importância de termos uma vida cristocêntrica, onde Cristo seja o centro da nossa vida,
das nossas vontades, dos nossos desejos. Isso é ter uma vida cristocêntrica. É não poupar esforços para servir a Deus. É não ter medo de ofertar ao Senhor. E quando eu falo em ofertar ao Senhor, eu me refiro não apenas na questão financeira, mas ofertar o seu tempo, ofertar os seus dons, ofertar os seus talentos, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Um altar de oferta e de sacrifício requer entrega, requer abrir mão da nossa vontade para que a vontade do Senhor prevaleça. Até onde temos fé para oferecer ofertas ao Senhor? Até onde estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade, a deixar Cristo ocupar o centro das nossas vidas, para que possamos viver de fato, de verdade, a melhor fase da nossa vida. Amém, queridos? O segundo altar que eu quero falar com você, que eu quero pensar com você nessa mensagem, é o altar da adoração e honra. Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, eu vou ler apenas o verso 21 e o verso 30, e você vai já entender o que estava acontecendo. Diz assim a palavra de Deus: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias consertou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O que estava acontecendo aqui nesse cenário, para você entender, é importante nós contextualizarmos. Havia muito tempo, aproximadamente 3 anos e meio, que não chovia sobre a terra. Jezabel estava matando todos os profetas de Deus, e eles estavam à captura de Elias, tentando encontrar Elias. E Elias fica sabendo e se apresenta a Acabe, e vão juntos até Jezabel. E chegando lá, Elias propõe um grande desafio. Elias faz o seguinte desafio: o Deus que responder com chuva será o Deus verdadeiro. Mas antes disso, Elias confronta o povo. Por que Elias confronta o povo, queridos? Porque o povo estava se desviando dos caminhos do Senhor. O povo já não estava mais adorando a Deus, mas sim adorando Baal, construindo ídolos. E Elias estava muito indignado com aquilo ali e faz um confronto muito forte com o povo. Até quando vocês irão oscilar entre duas opiniões? Vocês precisam se decidir. Ou vocês seguem a Deus, o Deus vivo, verdadeiro, ou vocês seguem a Baal, ou vocês adoram ídolos. Mas é importante tomar uma posição. E Elias propõe esse desafio. E fala: o Deus que responder com chuva, esse é o Deus com letra maiúscula. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nós devemos seguir. E Elias dá a honra dos profetas de Baal fazerem o seu sacrifício primeiro. E eles preparam o sacrifício, eram cerca de 450 profetas. E eles preparam o sacrifício, e eles começam a fazer todo aquele ritual, e eles começam a clamar, e eles começam a dançar, e não caía uma gota de chuva do céu. E passa o meio-dia, e Elias começa a ironizar daquilo que eles estavam fazendo.
E o Deus com letra minúscula, que eles estavam invocando, não responde nada. Não cai uma gota sequer de chuva dos céus. E aí chega o momento de Elias oferecer o seu sacrifício. E aqui está uma grande diferença, querido. Antes de Elias oferecer o sacrifício dele, ele conserta, ele repara o altar que estava em ruínas. Queridos, para vivermos o sobrenatural de Deus, para vivermos os milagres de Deus, é necessário reparar, consertar o altar do Senhor, querido. Elias, antes de invocar o Deus vivo e verdadeiro, ele conserta o altar. O texto diz que o povo se aproximou e Elias reparou o altar que estava em ruínas. A atitude de Elias em restaurar o altar do Senhor mostrou aos israelitas a sua própria necessidade de restauração diante do Senhor e o seu retorno à verdadeira adoração e à destruição de ídolos. O momento que Elias começa a consertar aquele altar, ele estava confrontando o povo em relação à posição que eles não estavam tendo diante de Deus. Elias fala, claro que eu estou parafraseando, percebe que esse altar está destruído, assim está a vida de vocês, quebrada, destruída, porque vocês se afastaram do Deus vivo e verdadeiro. Vocês não estão mais adorando ao Senhor, vocês não estão mais honrando ao Senhor. Por isso que é necessário reparar, consertar esse altar, para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural aconteça. Deus não vai operar o milagre onde existem coisas que precisam serem consertadas, que precisam serem reparadas. E eu te faço uma pergunta agora, e eu me fiz essa pergunta e continuo me fazendo essa pergunta. O que precisa ser consertado na sua vida, querido? O que precisa ser reparado na sua vida? Altar, lugar alto, representa um lugar de adoração ao Senhor. E Deus aponta para a nossa própria vida, para o nosso coração, que foi criado para louvar ao Senhor, queridos. É importante avaliarmos se esse altar, o altar da adoração, o altar da honra ao Senhor, não está quebrado em nossas vidas por causa da desobediência e do pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo que esteja quebrado, é tempo de conserto. Ei, Deus te chama para o conserto nesse momento. Você está tendo a oportunidade de fazer uma autoavaliação e identificar em você o que precisa ser consertado. O que eu preciso consertar na minha vida? O que eu preciso consertar dentro da minha casa? O que eu preciso deixar de fazer? O que eu preciso fazer? Qual altar, qual parte desse altar eu preciso reparar? Essa é a sua oportunidade, querido. Esse altar é o altar da adoração, é o altar da honra. E só Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, decida consertar. Decida reparar. Amém. Amém, queridos? O que precisa, então, consertar, o que você precisa consertar na sua vida? Decida fazer isso hoje. O terceiro altar que eu quero falar com você é o altar da graça.
O Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vai dizer, lá escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 1, no verso 7, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Nele quem? Em Jesus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, queridos. Por que eu estou chamando esse terceiro altar de altar da graça? Querido, todos os animais, todas as ofertas que foram oferecidas em altares no Velho Testamento, tinha como propósito apontar para Jesus. Tinha como propósito apontar para o sacrifício de Jesus, por aquilo que Jesus ia fazer por nós. E João, ele fala, no versículo que nós lemos: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo reafirma isso mais à frente, que é por meio do seu sangue que nós somos perdoados, pela graça de Deus em Cristo Jesus. E o clímax disso tudo acontece no Gólgota, lugar de sacrifício, no Calvário, lugar da crucificação, lugar que tornou-se, portanto, o altar para o sacrifício supremo. Por isso é o altar da graça. Lá no Gólgota, lá no Calvário, Jesus se entrega como sacrifício vivo para morrer no nosso lugar. O sacrifício supremo. E a partir daquele momento não há mais necessidade de matanças de animais, não há mais necessidade de construirmos altares com mãos humanas, porque Jesus, ele foi o último sacrifício de vida feito em função da humanidade, em expiação por todos os nossos pecados, porque é por causa do sangue de Jesus que nós somos perdoados. É por causa do sangue de Jesus que nós somos curados. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E pelas suas pisaduras que somos sarados. Por isso, esse altar é o altar da graça. É o altar da redenção. É o altar do perdão de todos os nossos pecados, queridos. Não há mais necessidade de matar animais. Não há mais necessidade de fazermos sacrifícios de tolos. O sacrifício que nós precisamos fazer é abrir mão da nossa vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas. É isso que eu e você precisamos fazer. Uma entrega incondicional ao Senhor. E usufruirmos dos benefícios, dos privilégios de servir a esse Deus que é lindo, que é tremendo, que nos ama por demais, que deu o seu único filho, fazendo do Gólgota o altar da graça, o altar da redenção, o altar da salvação. Amém, queridos? Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o altar da graça, ele passa pelo conserto, pelo sacrifício, abrir mão da nossa vontade, pela entrega, e precisa alcançar o nosso coração. Somos templo do Espírito Santo, queridos. Sendo assim, na nova aliança, o nosso coração é o altar do Senhor. O seu coração é o altar do Senhor. O altar
da graça não é construído por mãos humanas, não é construído por obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. O altar da graça, ele começa a ser edificado dentro de nós, quando entendemos quem somos e reconhecemos o quanto dependemos do Espírito Santo. Quando nós chegamos a essa compreensão, o altar da graça, ele começa a ser edificado no nosso coração. Jesus passa a fazer morada em você e ele transforma tudo aquilo que precisa ser transformado na sua vida, na sua casa e na sua família. E você tem o privilégio de, nesse momento, abrir o seu coração e dizer para o Senhor: eu quero construir esse altar. Eu reconheço quem eu sou. E eu reconheço também a minha dependência do Espírito Santo. Eu quero orar com você, querido. Eu quero orar por você nesse momento, que reconhece que precisa da graça de Deus em sua vida, que reconhece que precisa a presença de Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família. Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar juntos nesse momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Ó Deus, eu quero orar por essa pessoa que talvez esteja agora em um conflito, mas que entendeu essa palavra e está decidindo entregar a sua vida para Jesus. Dizer: Senhor, constrói o altar da graça. Vem morar em mim. Vem habitar na minha casa. Venha transformar aquilo que precisa ser transformado, Deus. Eu quero abençoar a sua vida, querido. Há uma nova oportunidade para você. Você não precisa pensar que está tudo perdido. Você não precisa pensar que não tem mais jeito. Você não precisa pensar que Deus te abandonou, que Deus não está olhando por você. Na verdade, nesse momento, Deus está te colocando no colo. Deus está sarando as suas feridas. Deus está transformando a sua visão, te dando fé, te dando esperança, renovando as suas forças, porque a graça de Deus está te alcançando mediante Jesus Cristo. E esse altar está sendo construído, edificado no seu coração, querido. Então, que o Senhor te abençoe, que você decida andar em novidade de vida, e que o Senhor derrame sobre você e sobre toda a sua casa bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que bom que você tomou essa decisão. Agora eu quero encorajar você a entrar em contato pelo número do WhatsApp que vai aparecer na sua tela, para que a gente possa caminhar com você, orar de forma específica pela sua vida, pela sua família. E para nós é uma alegria muito grande receber você em nossa família, a família da paz. Amém? Sejam, bem-vindos a essa sua família, a família da paz, que te ama e te abençoa. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que culto precioso. Nós vamos nos despedir, vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa semana,
e que a nossa semana seja direcionada por essa palavra, que seja uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitórias. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Nós declaramos sobre o teu povo uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos sem medidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, paz.